Sejam bem-vindos, meu nome é Victor Carnevale, sou responsável pelo direito do trabalho aqui do Instagram Prática do Direito e venho trazer uma dica prática para você usar aí no dia a dia do seu escritório, tá legal? Chega um cliente no seu escritório e ele faz a seguinte pergunta: Doutor, eu trabalho na empresa X, faço devidamente a marcação lá do registro do ponto, mas eu nunca consegui cumprir o intervalo de almoço. Num primeiro momento, não recomendo você já responder de imediato para essa pessoa, para esse cliente, a resposta da pergunta dela. Uma dica: lembre-se, nunca diga sim ou não de imediato para o seu cliente. Sempre responda depende. Porque são várias as situações que você tem que analisar para que se possa dar uma resposta segura ao seu cliente. Lembre-se, o advogado é o primeiro juiz da causa. Quando ele fala da questão do horário de almoço, é claro que eu tentei trazer esse linguajar porque, na maioria das vezes, você vai tratar com clientes que têm um linguajar simples. Ele não tem o conhecimento do linguajar técnico-jurídico. Nesse caso, você já tem que ter ciência de que trata-se do intervalo intrajornada, e esse intervalo intrajornada ele é previsto por lei para descanso e alimentação do empregado. E lá no artigo 71 da CLT, você vai ver que para jornadas até 4 horas, não há obrigatoriedade da concessão do intervalo intrajornada. De 4 a 6 horas, deverá ser proporcionado um intervalo mínimo de 15 minutos. Se a jornada ultrapassar as 6 horas, esse intervalo intrajornada deverá ser no mínimo de 1 hora, no máximo de 2 horas. Mas lembre-se que se houver negociação coletiva, isso está previsto lá no parágrafo 3º do artigo 71 da CLT, é possível que em jornadas acima de 6 horas, esse intervalo entre as jornadas seja reduzido para apenas 30 minutos. Tá vendo como não é tão simples? Enfim, vamos seguindo o caso. Você olha a documentação, confere lá a CTPS desse cliente, olha lá se ele tem um contrato de experiência, faz as perguntas dos horários de trabalho que ele tem, se ele cumpre hora extra, como que é a empresa, como que é o ambiente de trabalho, como que é a função que ele exerce, por que que ele não cumpre o intervalo intrajornada, enfim. Você poderá chegar à conclusão que, de fato, ele deveria gozar do intervalo intrajornada, mas a empresa não permite que ele faça. Nesse caso, você vai dizer, olha, como é seu direito o cumprimento do intervalo intrajornada e a empresa não lhe concede, você tem direito a uma indenização de 50% do valor da hora de trabalho, correspondente aos 60 minutos que você teria direito desse intervalo intrajornada. Mas aí você também tem que pensar como advogado que num processo trabalhista, onde tiver esse pedido, você já tem ciência de que a empresa vai juntar os cartões de ponto. Mas lembre-se que no direito do trabalho, existe um princípio muito importante chamado princípio da primazia da realidade sobre a forma. E este princípio é muito claro ao definir que o que vale para o judiciário é a realidade laboral do trabalhador. Ou seja, o que de fato ele fazia e como aquele contrato de trabalho na prática era exercido. E aí então você diz ao seu cliente para que ele arrume 2 testemunhas ou 3 testemunhas, dependendo do rito em que esse processo for protocolado. Você vai dizer, eu preciso de testemunhas que chegam na frente do juiz de forma convicta e clara e segura para dizer, olha, de fato, ele não cumpria o intervalo, ele estava trabalhando, mesmo a empresa obrigando-o a registrar o ponto. Se não tiver testemunha, jogue limpo com o seu cliente. Não é o número de processos que vai fazer você melhor ou pior advogado, mas é a qualidade dos seus processos. Peça um tempo para que ele procure uma testemunha que tenha trabalhado com ele, que tenha vivenciado aquela realidade. Não adianta pegar o fulano que passava do outro lado da rua na calçada e envia ele lá, varrendo o chão. Se ele tiver testemunha, você já põe ele para assinar o contrato, assina a procuração, faz lá a declaração de suficiência para fins de conceder a ele o benefício da justiça gratuita, tira já cópia de todos os documentos, RG, CPF, comprovante de residência atualizado dos últimos 3 meses, carteira de trabalho, as primeiras páginas, o último registro em carteira, se tiver o contrato de experiência, também do contrato de experiência,
Devolve no mesmo momento a esse cliente os documentos que a ele pertencem, para que você não fique com esses documentos dentro do escritório e não corra o risco de perdê-los. Deixe o seu telefone, o WhatsApp para esse cliente, para que você possa comunicar com ele sempre que houver dúvidas, porque é comum, o cliente sai do seu escritório e na hora que você vai fazer a ação, algumas dúvidas aparecem e você precisa falar com ele. Deixe explicado para ele que você está à disposição para tirar dúvidas, de preferência um dia da semana, às sextas-feiras, por exemplo. Olha, o escritório aqui às sextas-feiras funciona para esclarecer dúvidas. Que ele possa vir de maneira presencial ao escritório ou por telefone. Passe segurança ao seu cliente. Tenha certeza que ele vai ser um grande ajudante para te arrumar outros mais clientes e você fará um trabalho bem feito. Gostou da dica? Até o próximo vídeo, Direito do Trabalho, aqui na Prática do Direito. Valeu!